se alegram por estarem na presença de um Deus que realmente nos ama, um Deus que quer sempre prover, quer sempre dar. Sabe que é importante que qualquer ensinamento que você ouve sobre o Senhor, que você nunca possa vê-lo como um Deus que está procurando seus pecados. Vou dizer algo agora que vai te ajudar doutrinariamente, ok? Mesmo depois de ter nascido de novo, nunca diga que não há pecado em você. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas ainda há pecado na carne. Certo? Hoje de manhã você não teve vontade de vir à igreja, como a Bíblia nos ordena. Sabe o que é isso? Pecado na carne. Amém? Sabe aquela parte no seu coração que está com ira e mágoa de alguém? Talvez na estrada. E você se lembrou que é um cristão, mas é tarde demais? Isso é pecado na carne. Mas o incrível é isso. A Bíblia diz que este pecado já foi condenado. Deus enviou o seu Filho para que ele condenasse o pecado na carne. Alguns não entendem isso. O pecado na carne é aquela parte que se levanta de vez em quando e nos dá vontade de pecar e nos vemos pecando e não gostamos disso porque somos filhos. Olha, você tem a natureza das ovelhas. As ovelhas não gostam de viver na lama. Mas o porco ama tudo isso. Amam viver na lama, mas você de vez em quando vai pecar, mas não é sua natureza. Você entende? Amém? Julgue este pecado, ok? Fale, Joseph Prince, isso não é bom? Este tipo de temperamento não é bom? Certo? Julgue isso. Amém? Joseph Prince, você é crítico? Posso fazer isso? Podemos até julgar os nossos hábitos ou os nossos pecados, mas também sabemos que Deus não imputa isso a nós. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. É assim que Deus nos vê hoje. Te digo isso. Deus não vê pecado sobre nós. Ainda que haja pecado em nós. Mas Deus não lida com você baseado no pecado. Amém? Deus não vê pecado sobre você. Ainda que haja pecado em nós. Você entendeu? Uma preposição. É isso mesmo? Professores, me ajudem. É, sobre, em. Quando nós vamos a Deus, devemos entender que Deus não vê pecado sobre nós. Mesmo sabendo que tem pecado em nós. E o pecado vai estar em nós até nós recebermos o nosso corpo glorificado. Amém? Mas, porque há pecado em nós, não quer dizer que devemos pecar. Como? Eu posso ver a ira chegando às minhas emoções, certo? Veja como espectador, ok, Joseph Prince, parece que o pecado ainda está em você. Mesmo você sendo a justiça de Deus em Cristo, sendo uma nova criatura em Cristo, ainda há pecado. Veja como espectador. Não receba isso e age em cima. Talvez a lascívia vai chegar, certo? Quer dizer que há pecado em você, como Paulo também tinha. Romanos 7. A resposta é, portanto, não há nenhuma condenação. Deus não vai colocar isso, mas não atraia isso. Não comece, sabe, a ir mais longe. Julgue na mesma hora. Amém? Julgue em você. Você entende? Diga não. Não quero isso. Não. Amém? E ande no Espírito. Posso ouvir o amém? Isso é doutrina perfeita. Quem diz que não temos pecado é mentiroso. Ele faz Deus um mentiroso. Mas aquele que diz que somos perfeitos, não há pecado em nós. Certo? Quando eu digo que somos a justiça de Deus em Cristo, isso é verdade. Deus imputa justiça a nós, Deus nos trata sempre como justos. Amém? Por causa daquilo que Jesus fez. Mas não quer dizer que não tem pecado em nós, ok? Você entendeu? Ok. E se for embora e tiver aprendido isso, você aprendeu o que anos de estudo bíblico tentam ensinar. Ouviu o Evangelho, ouviu a graça ao mesmo tempo, você tem uma vida maravilhosa. Não é uma vida difícil. Amém? Posso ouvir um amém? Você discute com o marido e de repente as suas palavras ficam duras. Então pare e comece a julgar a si mesmo e diga, isso é pecado, querendo se levantar. Amém? Mas você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Amém? E Deus não imputa esse pecado a você. Glória a Deus. Isso dá o quê? Liberdade na sua presença. Posso ouvir um amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. No casamento, principalmente, se aprender isso e sempre se lembrar que Deus te ama.
e focar no amor dele por você, não no seu amor por ele. Esta é a lei. A lei diz, o resumo de todos os mandamentos é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e espírito, de toda a força, certo? Jesus não ensinou isso. Alguns não acreditam nisso. Ele não ensinou isso. Ele só respondeu com isso. Os fariseus fizeram uma pergunta para ele, um escriba perguntou qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e força. Certo? Estou certo? Ele respondeu a eles, os mestres da lei: mas olha, alguém já amou a Deus dessa maneira? Ninguém. Só o Senhor amou Deus desse jeito. Amém? Então, Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que nós o amamos porque primeiramente ele nos amou. Então o foco da vida normal de um cristão é sempre o foco do amor dele por você. Não do seu amor. Não olhe para dentro. Não olhe para si, vai ficar deprimido. A guerra na mente é um ensinamento que é usado para ajudar pessoas que lutam contra a depressão. A depressão é um resultado de olhar para si mesmo, olhar para dentro. Sabe o que as pessoas pensam sobre mim? Ah, não, eu recebi uma crítica ou uma cara triste. Eu recebi este comentário. Tem 10 comentários bons e só um ruim. Olha, é viver a vida de uma forma horizontal, em vez de olhar para o Senhor. O Senhor te aprova. Amém? O Senhor vê você como um justo, santo, inculpável aos seus olhos. Amém? Você não precisa ficar sempre procurando a aprovação de homens meros mortais. Amém? Você precisa ter a aprovação do Senhor Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vai te abençoar muito. Se você estiver pensando no amor de Deus por você, em vez da falta de amor dele ou falta de amor dela, porque você não me ama mais, ou ficar olhando para si mesmo, como eu não consigo amá-la mais, ou como eu não consigo amá-lo mais, olhe para o Senhor e receba dele a provisão. Amém? Amém? Não pense que existe casamento perfeito, como aquela história de um marido que falou para a mulher: olha aquele casal ali, estão tão felizes, sabe? E a mulher disse: você tem certeza? Eles podem estar falando o mesmo de nós. Todo mundo é igual, amém? Amém? Glória a Deus. Estamos falando de muitas coisas, mas sabe de algo? Talvez nós somos diferentes, em diferentes carreiras e ministérios, mas todos têm problemas. Temos desafios, até no casamento. Amém? Não quer dizer que briga, vive só brigando, no ano da chuva seródia não briga, não existe isso. Certo? A briga faz parte de duas pessoas que andam juntas. Amém? Pessoas com diferentes opiniões e diferentes desejos, mas é por isso que precisamos do Senhor. Precisamos de uma terceira pessoa no casamento. Amém? Seu nome é Jesus.